Olá! Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de teologia. Teologia para você. E hoje, mais uma vez, estamos trazendo aqui mais um vídeo que pode causar polêmica. Eu quero falar para você hoje sobre um assunto que já acontece na prática hoje, mas que não é um assunto tão novo. A primeira vez que eu tive que me manifestar sobre esse assunto dentro de uma denominação, com opinião, com voto, foi em 1996. Agora entreguei que eu não sou novo, mas eu não vou falar a minha idade. Por enquanto não, mas quando eu completar a idade que eu vou completar esse ano, quem não sabe, eu a revelarei, certo? No momento exato. Mas esse assunto que eu vou falar hoje você já viu no tema do vídeo aí, mulher pode ser pastora? Sim, no ministério que eu faço parte, temos mulheres pastoras, mas ainda existem denominações que não aceitam mulher ser pastora. Bom, e aí alguns citam a Bíblia dizendo que a mulher não pode, outros citam a Bíblia dizendo que a mulher pode. E hoje eu quero trazer aqui para vocês a minha opinião dentro daquilo que eu sei e conheço dos originais da Bíblia, Novo Testamento grego, tá? O que acontece? E aí eu respeito a opinião dos outros. Essa aqui é a minha opinião, esse é o canal, eu vou falar para vocês. Muita gente é contra, baseado em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto, que fica entre a Grécia e a Europa, é um istmo. 1 Coríntios 14, versos 34 e 36. Quando aquele texto Paulo fala que a mulher fique quieta na igreja, não fale, não se manifeste, não arrega a sua voz para falar na igreja, tal, tal e tal. Esteja quieta, esteja calada. Então, muita gente diz que, porque na Bíblia tinha pastor, não tinha pastora. Porque na Bíblia tinha diácono, não tinha diaconisa. Também, né? Muitas engraçadas a engraçada é que às vezes tem diaconisa que é contra a mulher pastora, mas ela é diaconisa. Não dá para entender, né? Porque a Bíblia não fala diaconisa, fala só diácono. Mas nós temos que entender o seguinte. O próprio Paulo diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra mata. O que é a letra? A letra é quando a gente lê a Bíblia e quer aplicar as mesmas questões culturais, linguísticas da época que foi escrito com os dias de hoje. Não estou falando em que temos que mudar o evangelho, que deturpar o evangelho, que alterar o evangelho, que estamos mudando tudo, que está tudo se acabando, que nós somos tudo a besta do apocalipse e tal. Não. Estou falando que nós temos que entender que, inclusive, o próprio judaísmo e o cristianismo, se não se adaptassem à época em que cada pessoa vive, em que cada ser humano viveu, ser humaninho viveu, não teríamos chegado até os dias de hoje. Nós não teríamos hoje o que nós temos. Então, assim é mulher pastora. E muita gente, não, mas mulher não pode. Acha que é diferente. Não é diferente. Um exemplo, os assuntos, como os assuntos são iguais. No começo do século XX, não podia entrar nas igrejas piano, porque era considerado um instrumento de cabaré, tocar cancan, para a mulher dançar lá em cima do palco, levantando a saia. Depois, na década de 60, mais na frente, já do século XX também, não podia tocar violão na igreja, porque violão era instrumento de boêmio, de boteco, então não podia levar para a igreja. Depois, até a década de 90, não podia tocar guitarra e nem podia entrar bateria. Eu fui amigo de pastores que não deixavam entrar bateria na igreja, porque rock é do Satanás, então não pode entrar na igreja, e a guitarra e a bateria são símbolo disso aí, não pode. E hoje na igreja nós tem piano, tem teclado, tem bateria, tem guitarra, porque as coisas, o entendimento das coisas mudou. Assim é em relação à mulher. A mulher na época de Paulo, ela não tinha a mesma condição social que ela tem hoje, entendeu? Então o que acontece, meu querido irmãozinho, irmãzinha, meu querido e amado ser humaninho? Escute bem.
A cidade de Corinto era uma cidade, quando Paulo escreveu aquelas cartas, que ela tinha a igreja lá, que estava lá, ela era uma parte formada por judeus e uma parte formada por não-judeus, por gentios, gregos, como queiram chamar, romanos, povos diversos. Então, essas pessoas que eram judeus, que vieram do judaísmo, elas estavam acostumadas ao sistema da sinagoga, né? As mulheres lá em cima, até hoje é assim, mulher lá em cima, os homens lá embaixo, tá? Então, e a mulher não pode falar, fica quietinha e tal. E vieram o pessoal que não é judeu, das religiões e mistérios, se converteram das religiões das deusas, Afrodite, né? Em Éfeso tinha Diana, né? Mas Afrodite é a deusa do amor e do sexo e não sei o quê. E elas eram então, muitas delas eram até prostitutas cultuais, que eram sacerdotisas de Afrodite. Então, chegando ali na igreja, elas trouxeram ainda aquele resquíciozinho de falar, de se manifestar, né? De liderar e tal. E isso, para a época de uma igreja maioria judaica, e de costumes, né, dentro do cristianismo, que o cristianismo veio do judaísmo. Jesus era judeu, o discípulo era judeu, começou na Jerusalém, depois se espalhou, entendeu? Pedro não queria, Paulo foi lá e brigou com ele, diz, não, mas tal, e tudo se comporta diferente. Aquela história toda que a gente já conhece, né? Alguns não queriam que a igreja tivesse pessoas que não eram judeus, e outros, como Paulo, queriam, por isso que Paulo é chamado o apóstolo dos gentios, dos não-judeus. Muito bem. Aí o que acontece? Paulo fala uma série de coisas em relação às mulheres na igreja de Corinto, e veja que o único lugar onde ele se manifesta desse jeito é na igreja de Corinto, porque é uma situação particular, é uma situação local, é uma situação, e as pessoas constroem uma doutrina em cima disso, de uma questão cultural e histórica local, certo? Porque se você pegar Áquila e Priscila, depois que são colaboradores de Paulo, também, era Priscila que era uma célula na casa deles, era Priscila que governava o negócio. Ela aparece muito mais do que Áquila na Bíblia. Entendeu? Só que na situação de Corinto, havia aquele cuidado. E qual é a mensagem que Paulo queria dizer para as mulheres? Na realidade, era: vocês não são mais do mundo, então não se comporte como o pessoal do mundo. Só que não tem nada a ver com mulher pastora. Não tem nada a ver, nada a ver. Porque o dom que Deus dá, Efésios 4:11, e ele deu para alguns o dom de apóstolos, ele fala profetas, não é isso? Evangelistas, pastores e mestres. O dom de Deus, ele não escolhe o sexo da pessoa, se é homem, se é mulher, que são os dois sexos que Deus criou, homem e mulher. Ele não escolhe. Ele não escolhe. Dom não é por sexo, não é por condição sexual. Eu não entendo qual é o problema da mulher ser pastora, entendeu? Não é quer dizer que a mulher vai mandar, ser mandou. Não, ela é. Até porque pastor, a função de pastor não é ser mandão, a função de pastor é apacentar, é cuidar. O termo pastor é um termo de carinho, de cuidado, entendeu? E no grego ele até fala sobre isso. Então eu quero deixar aqui para você o seguinte, tá? Dentro da Bíblia, você não vai encontrar texto para ser nem a favor nem contra, mas você vai encontrar hoje em dia a necessidade. Por quê? Uma irmã tem um problema no casamento, ou está querendo voltar para o marido, está separada, coisa íntima. É melhor que ela converse com uma pastora, uma mulher que tenha estudado, que tenha se preparado, que tenha aprendido aconselhamento, e aconselhe, do que um homem, do que um pastor. A gente sabe que no decorrer do tempo isso já deu muito problema. Então, meu querido, não é pecado. Dom não escolhe sexo, a Bíblia não especifica diretamente dizendo que a mulher não pode ser pastora. Na realidade, o costume daquela época era que os homens ficassem à frente por uma questão cultural. Eu não vou explicar aqui agora, em outro vídeo talvez eu explique como mulheres e crianças eram vistas pela sociedade judaica da época, o contexto social judaico, certo? E de uma forma geral. Mas isso ficará para outro vídeo. Então, a minha posição é: nós estamos contextualizando o Evangelho para o século XXI, para que nós possamos alcançar todas as pessoas. E Paulo diz: me fiz de grego para alcançar os gregos, de judeu para alcançar os judeus, de tudo para alcançar todos. Então, meu querido, a minha palavra para você é: deixa as irmãs exercerem o seu ministério, o seu dom. E você também, se você tem chamado, exerça o ministério, o seu dom. Não se preocupe com os outros. Vamos parar de nos preocupar com coisas pequenas, com coisas que não acrescentam, com coisas que não vão levar a nada. Eu nunca tive problema com isso.
Porque eu nunca tive medo que nenhuma mulher tomasse meu lugar. Eu acredito que os que têm problema com isso, talvez tenham medo que de repente a mulher pregue melhor que ele, sei lá, faça alguma coisa melhor que ele, mas tudo bem. Estamos aí, o importante é que possamos todos somar juntos para o reino, tá? Então, um forte abraço. Muito obrigado a você que ficou até o final. E eu quero te pedir, ó, se inscreve aí no nosso canal, tá? Ativa o sininho das notificações e dá o seu likezinho aí, porque afinal de contas eu estou sempre trazendo muito conteúdo bom para você, tá? Então um forte abraço a todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, tamo juntos.